Como é que é, maltinha? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo. Bem, pessoal, a última vez a gente tivemos a ver o debate entre a Inês Sousa Real e o André Ventura, mas a verdade é que esse não foi o primeiro debate. Eu não sabia que, afinal, o primeiro debate tinha sido entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha, que é, para quem não sabe, o Pedro Nuno Santos é do PS e o Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Mas não importa, o que importa é que a gente também vai reagir a este videozinho. Este vídeo sairá dia 7. O vídeo que eu assisti do André Ventura com a Inês saiu hoje dia 6. Mas não importa, vamos lá então a reagir aqui a este debate. É 30 minutinhos de vídeo. Já sabem que as paragens e as reações vai ficar um pouco mais longa. Mas não interessa, vamos lá, ok? São coisas importantes, vamos lá reagir a isto então. Boa noite. Arranca hoje na SIC a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista, o outro é liberal. São dois homens em polos opostos na política que defendem diferentes modelos económicos para o país, diferentes abordagens a problemas estruturais e urgentes, como é o caso da saúde, da educação ou a habitação. Ditou o sorteio que comece Pedro Nuno Santos e que termina Rui Rocha. Muito boa noite a ambos. Pedro Nuno Santos, eu gostaria de começar por um tópico rápido, marcado pela atualidade política das eleições nos Açores, porque gostaria que esclarecesse publicamente algo que fontes próximas suas fizeram hoje chegar à imprensa, de que o Pedro Nuno Santos defende o chumbo do programa de José Manuel Bolieiro. Confirma? Bem, antes de mais, boa noite, Clara, boa noite, Rui, boa noite a todos os nossos telespectadores que assistiram aos portugueses que estão a assistir ao nosso debate. É um gosto estar aqui convosco. Permita-me ainda antes um pequeno parênteses. Nos últimos dias, alguns dirigentes do Chega e alguns dirigentes da Iniciativa Liberal têm-me feito um ataque a propósito de uma notícia insidiosa que, não tendo factos falsos, é apresentada de forma a que alguns dirigentes da IEL e do Chega façam acusações que são absolutamente inaceitáveis. Quais? Nomeadamente de que eu tenha recebido, de que eu recebi... Espera aí, só um bocadinho, peço desculpa. Ajudas. Ok. Bem, era o que eu vos estava a dizer ontem. A Iniciativa Liberal e o Chega estão sempre juntos, têm a mesma ideologia. Simplesmente como o Chega não caiu bem aos olhos da nação, não é? Na altura, e estamos a falar quando o Chega apareceu, como não caiu aos olhos, a bons olhos da nação, a Iniciativa Liberal, para não ficar manchada, sendo já um partido grande, não é? Então quis meter à parte, mas a verdade é que o que eu vos disse ontem não deixa de ser mentira, e vocês estão a ver pela conversa do Pedro Nuno Santos que, mais uma vez, o Chega e a IEL atacam o PS, como já fizeram, né, que eles pediram para irem a eleições mais cedo, não neste caso, que o António Costa já se demitiu, mas na altura que o António Costa ainda lá estava. Custo de forma indevida. Eu recebi ajudas de custo até 2015, tinha o meu centro da minha vida familiar, pessoal e política em Sejão da Madeira. Quando constituí família em Lisboa, deixei de as receber e por isso acho inaceitável. O mesmo aconteceu, aliás, com o IMI, que eu pago numa casa, eu pago o IMI que a autoridade tributária determina, como qualquer cidadão português. Eu sou sério e sou sério na relação com os meus adversários políticos e acho verdadeiramente, se nós quisermos ter um debate democrático com elevação, devemos respeitar os nossos adversários e não explorar. Uma coisa é verdade, ele é uma pessoa com uma apresentação melhor, com um diálogo muito melhor e com uma postura muito melhor que o António Costa. Nota-se perfeitamente que, em termos, não é, de narrativa, ele mete o António Costa a um canto, que é bom para o PS, não é? Mentiras sobre os outros porque nos dá jeito. Isso é degradar a nossa democracia. Já tinham sido feitos antes, mas de qualquer forma... E isto é bom. Ele está a fazer uma coisa que o António Costa não fazia. Ele chegou aqui e atacou logo. Defendeu-se logo, não é? De acusações que lhe fizeram. Não estão à espera que o jornalista ou que a pessoa que está à sua frente lhe abordasse sobre o assunto. Ele chega aqui, meteu logo os pontos nos is. E agora querem acreditam e não querem, vão para o caralho, não é? Que é assim, à português,
direto e simples, é assim. Em relação à minha pergunta, volto a fazê-la. Confirma ou não que defende o chumbo do governo de José Manuel Bolieiro? Eu, em relação ao Governo Regional dos Açores, a um futuro Governo Regional dos Açores, a minha posição é clara, é de respeito profundo pela autonomia regional e pela autonomia do PS Açores. E, portanto, eu não direi absolutamente nada sobre isso, esperarei, como todos nós, como todos os portugueses, pelas decisões que os órgãos do Partido Socialista Açores tomarem, julgo que vão reunir na próxima quinta-feira. Mas tem uma posição de princípio. Sobre o plano nacional, sobre o plano regional, eu apenas aguardarei a decisão dos socialistas açorianos, cuja decisão terá todo o meu apoio. No plano nacional, aí sim eu posso falar sobre aquela que é a minha perspectiva. Obviamente... O Pedro Nuno Santos não considera que pode estar aqui a criar um risco de criar ruído e instabilidade que contaminem a campanha a nível nacional, dependendo daquilo que o PS Açores fizer precisamente nos Açores? Não, as realidades, estamos a falar de planos diferentes e, portanto, houve uma eleição para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e agora há um governo para ser formado, a coligação venceu as eleições, o Partido Socialista vai tomar uma decisão sobre qual vai ser o seu posicionamento e nós temos maturidade política e democrática suficiente para separar os planos. E não vai aconselhar Vasco Cordeiro? Eu vou falando com Vasco Cordeiro, enquanto secretário-geral do partido, com o presidente do PS Açores, mas a decisão é dos socialistas açorianos e isto é isto que eu ontem, por acaso não falei, devia ter falado, é que os jornalistas, neste caso, estão sempre a perguntar à cara do partido, não é como é que vai ser isto, como é que vai ser aquilo nos Açores e na Madeira, mas eles esquecem-se que eles têm um presidente na Madeira. Ok, já ontem fizeram essa pergunta ao André Ventura, esquecem-se que eles têm o próprio presidente da Madeira. O que se passa na Madeira é com o presidente da Madeira. Está bem que eles podem trocar impressões e informações, mas as decisões são sempre feitas, a última palavra é sempre do presidente de cada distrito, né? Neste caso, o André Ventura comanda o Chega de Lisboa, não é? E o outro está no outro lado, está nas ilhas, é ele que comanda as ilhas. Estão a perceber? É natural que eles vão trocando informação, mas ambos têm o mesmo poder, ok? É muito importante para nós. E concordará se houver um chumbo? Obviamente que eu concordarei com aquela que for a decisão do PS Açores. Isso não haverá nenhuma Não tentará movê-lo se for essa a decisão dele? Como é óbvio que não. Eu respeito a autonomia regional. Mesmo que isso possa contaminar a campanha a nível nacional? A minha ideia de Portugal inteiro é mesmo um país onde se respeita as diferenças regionais, se respeita a descentralização, as regiões autónomas e as suas decisões. É assim que nós vivemos no nosso país e é assim que nós devemos continuar a viver no nosso país. Rui Rocha, o senhor, enfim, sabe-se, é público que não gostava do anterior acordo nos Açores. O seu deputado nos Açores chumbou o orçamento, precipitou esta crise, o partido ganhou votos, como já disse, mas perdeu influência. O que é que a Iniciativa Liberal ganhou com isto? Boa noite, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Mano. Isto é tão bonito de só ouvir. Eu até tenho que ouvir isto de novo. Desculpem. O que é que a Iniciativa Liberal ganhou com isto? Boa noite, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Isto é tão mau de se ouvir. Tão mau. Se a gente estiver dependentes de vocês, ainda ficamos pior do que como estamos agora com o PS. Foda-se. Isto é tão mau de se ouvir, meu Deus do céu. Isto é tão mau de se ouvir. A Iniciativa Liberal é um partido muito claro. Ele consegue dizer merda a 7 segundos de tempo que teve. Em 7 segundos já disse a primeira merda. Nos seus princípios e cumpre aquilo que cada momento lhe dita em função desse cumprimento. Portanto, aquilo que nós ganhamos é respeito pela nossa própria identidade e uma ideia muito clara. Nós, quando entramos num acordo para que seja cumprido. Se a outra parte não o cumpre, nós temos até a obrigação de tomar uma decisão, que foi a que foi tomada, e, portanto, de romper primeiro esse acordo e depois de tomar as decisões que tomamos em função do orçamento também,
porque ele não reproduzia aquilo que eram os termos do acordo. Mas o partido perdeu relevância. Isso não é uma derrota também pessoal? Não, não há nenhuma derrota pessoal. Nós continuamos presentes na Assembleia Regional dos Açores, continuamos a crescer, temos mais influência e aquilo que nos move agora é a eleição de 10 de março e é para isso que estamos cá a discutir. Para fechar, foi o senhor ou não que convenceu o seu deputado nos Açores a romper o acordo, a rasgar o acordo? Não, de todo. A autonomia regional funciona na iniciativa liberal e, portanto, essas decisões são tomadas em primeira linha pelo núcleo e pelo deputado regional dos Açores. Portanto, não considera que foi uma derrota, mas não, também... Não de todo. Enfim, em nome da coerência votará contra também, de novo? Vamos avaliar aquilo que vier, mas nós estamos presentes nos Açores, como nos outros parlamentos, para apoiar aquilo que vem a trazer, neste caso, vantagem para os açorianos. E, portanto, se isso for o caminho que vai ser seguido, nós cá estaremos para apoiar essa solução com o nosso sentido de responsabilidade. Ainda tem algum tempo? Quer dar alguma resposta a Pedro Nuno Santos pelas declarações iniciais, antes de falarmos dos Açores? Não vale a pena. Sobre estas críticas insidiosas. Então, Sr. Rui Rocha, então ataca-se e o caralho, e agora estás cara a cara com o homem e podes o confrontar, não é? Com os ataques que fizeste e agora não atacas. Então, tens tempo, a jornalista está-te a dar tempo, quer dizer que está tudo dentro do horário e que dá para tu te explicar, dares a tua, não é? Explicares o porquê do ataque e responderes ao homem e não queres. Quem tem cu tem medo, não é? Por parte da Iniciativa Liberal? Eu não tenho nada a acrescentar. O Pedro Nuno Santos fez a declaração que fez. Eu respeito essa declaração, não tenho realmente mais nada a acrescentar. Aliás, essa posição tinha já sido tomada publicamente. Mas imagina, se o Pedro Nuno Santos viesse dizer isto sozinho, sem tu estares aqui, aposto que amanhã já havia uma resposta da tua parte a dizer que era isto e que era aquilo e que era aquilo outro, não é? Mas como estás cara a cara com o homem... E pronto, estás a tremer, as pernas estão a tremer, não é? Falar nas costas é mais fácil. Quando se metem os homens à frente um do outro, depois vê-se que é que tem mais tomates e sem dúvida tu não os tens. Não há aqui nenhum facto novo, portanto eu não tenho rigorosamente nada a acrescentar. Sabemos que vos divide e muito o modelo económico, o modelo de crescimento, também a fiscalidade para Portugal. Rui Rocha acusa o Pedro Nuno Santos de falta de ambição, de se contentar com muito pouco. Ou é assim, ou o Pedro Nuno Santos tem de facto um projeto transformador que dê uma vida melhor à globalidade dos portugueses, em termos de fazer o país crescer mais e melhor? É isso mesmo, Clara. Nós temos um projeto transformador e temos uma visão para a economia portuguesa. E qual é? Homem, vê lá o que é que tu vais dizer, porque depois não sejas um António Costa. Não sejas um António Costa. Que o país estava a cair... E ele ainda vinha dizer que tudo estava a crescer, que as percentagens estavam todas a crescer. Que estava tudo bem e que estava a viver no país, no país das maravilhas, não é? Vê lá o que é que vais dizer. Não sejas António Costa. Nós queremos uma economia mais sofisticada, mais diversificada, mais complexa. Isso implica que nós tenhamos uma política diferente de aplicação do nosso sistema de incentivos. Em Portugal, sistematicamente, o sistema de incentivos pulveriza apoios, há sempre apoios para todas as empresas, mas depois elas não têm capacidade transformadora. Esses apoios, o setor privado investe onde bem entender. É assim que funciona uma economia de mercado. Agora, o Estado tem recursos limitados e deve aplicar esses recursos nos setores, nas tecnologias. Isto não é mentira. Com maior potencial de arrastamento do resto da economia. Isso implica uma estratégia de especialização inteligente que seja mais seletiva. E há uma grande diferença face à iniciativa liberal, que tem como única resposta uma redução radical e aventureira dos impostos em Portugal, que na realidade não vão transformar a economia, apenas vão provocar um rombo nas contas públicas que dificilmente será compensado. Eu não sei, aliás, se o Dr. Rui Rocha tem noção ou sabe qual é o custo das medidas fiscais que apresentam no seu programa e que é, de facto, assustador. É bem metida. Agora vamos ver o que é que o Rui Rocha vai responder em relação a isto. Vamos lá. Vamos ver se respondem, porque eles fogem sempre com quase seringa. Vamos lá ver. Não sei se fizeram as contas, Rui Rocha, se não fizeram, este choque fiscal de 15%... O Pedro Nuno Santos está confiante no que está a falar, hein? Atenção. Vamos lá ver.
não podemos generalizar, ok? Por tudo o que tem acontecido no PS não quer dizer que o Pedro Nuno Santos não vá mudar, que vai emendar os erros que o António Costa fez. Isso até pode acontecer, porque estamos aqui à frente de uma pessoa que, pá, cuidado com ele, porque ele realmente isto faz-me lembrar o André Ventura nos debates de 2022, pá, que estava super confiante, atacava com tudo e todos e mostrava a tudo e todos, pá, e se o Pedro Nuno Santos tiver uma atitude igual, mostrar aos portugueses que o PS pode mudar, vamos lá ver como é que é. Seria compensado de que forma e como é que concilia esse objetivo com a Constituição portuguesa, que impõe um imposto progressivo? Ora bem, neste momento aquilo que é preciso dizer é que, de facto, aventureiro é quem insiste em situações e em medidas e em programas... Pronto, agora, eu já sabia, ele não vai responder. Agora o que é que ele vai fazer? Ele vai responder ao Pedro Nuno Santos com um ataque. Já vai desviar o assunto. Querem perceber? Querem ver? Olha, reparem, isto é típico isto é típico a partido português é isto. Os partidos, todos eles, seja com quem for, todos os líderes dos partidos que vêm para aqui, assim que são atacados com uma coisa, respondem com um ataque de outra. Vejam. Programas que são iguais àqueles que nos trouxeram à situação atual. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos sabe qual é a taxa de desemprego atual dos jovens. Não sei se... Prontos, eu não disse. Faz ideia. Estavam a falar de empresas, agora já estão a falar de taxa de desemprego jovem. Pronto, isto muda-se de assunto como eu mudo de cuecas, é assim, rápido. Provavelmente não faz ideia, mas eu vou-lhe dizer, a taxa de desemprego dos jovens em Portugal é hoje em dia de 23,5%. Portanto, nós temos uma situação insustentável. Nós temos... Rui Rocha, o que tu devias de fazer é assim, o homem diz-te uma coisa e tu mostravas aos portugueses que ele estava errado. Se tu não mostras ao Nuno Pedro Santos que ele está errado e dizes, olha, a gente fizemos isto, ok? É assim que se deve fazer para as pessoas que estão deste lado do ecrã, das televisões, etc., dos computadores, percebam o vosso lado. É que nem vocês utilizam isto para o vosso bem. Tu agora devias ter respondido A, B e C. Ele fez-te uma pergunta e tu mostravas a ele que ele é que estava errado. Agora, foge à pergunta, acabas-lhe por, sem querer, dar a razão e agora vais-lhe atacar com um ponto fraco. E ele a seguir vai-te responder com um ponto fraco. E isto vai ser assim. 30 minutos de ataques e soluções nenhumas. 1 em cada 3 jovens portugueses já emigraram. Depois, os que ficaram, paciência. 1 em cada 4 está desempregado. Dos que estão a trabalhar, o salário médio bruto deve estar abaixo dos 1.100 euros por esta altura. Brutos. E, portanto, é disto que estamos a falar, de uma solução e de uma situação insustentável. Okay. Mais do mesmo não vai resolver nenhum dos problemas. E de que forma é que um choque fiscal iria resolver estes problemas? Nós temos soluções para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas, menos imposto, mais salário. Um caso muito simples. Alguém que ganha hoje 1.800 euros brutos, com a proposta de 15% de IRS da Iniciativa Liberal, passaria a levar para casa, ao final de um ano, 2.000 euros líquidos. 2.000 euros líquidos mais no bolso de alguém que ganha 1.800 euros. E temos soluções para as empresas. E as soluções para as empresas são, desde logo, licenciamento mais rápido. Uma economia quer crescer, não pode estar 3 anos à espera de um licenciamento de atividade económica. Depois, taxas e taxinhas. Eliminar ou reduzir. Tributações autónomas é o exemplo. Vamos acabar com as tributações autónomas. E depois, o IRC. Hoje em dia, uma grande empresa, uma empresa multinacional que queira investir em Portugal, olha e vê uma taxa estatutária de 31,5%. O que é que essa empresa faz? Olha, faz aquilo que a Google, por exemplo, fez, vai para a Irlanda e não vem para Portugal. E, portanto, o que é que acontece? Nós precisamos... É mau para Portugal. Trocar Portugal por Irlanda é péssimo. É péssimo. Isto devia de envergonhar qualquer partido político, não é? Que o deixou permitir, porque não é só quem lá está. É para quem não fez nada para mudar também, porque se... O Pedro Nuno Santos, neste caso não é o Pedro Nuno Santos, isto aposto que já é medidas do António Costa, na altura que deixou fugir,
os deputados eram obrigados, ou se vissem que estava para fugir, a obrigação deles era fazerem com que não fugisse, não é? De tecnologia, de produtividade, de desenvolvimento. Mas é natural que troque. É natural que troque, porque enquanto Portugal cada vez está a descer mais, os outros estão a subir cada vez mais. Nós estamos a ser ultrapassados se já não fomos ultrapassados pela Roménia. Estamos a falar da Roménia. De capital, para quê? Para pagarmos melhores salários. Mas já fizeram as contas à aplicação dessas medidas? Eu já lá vou, claro. Mas deixe-me dizer, aquilo que Pedro Nuno Santos, ao que se sabe, já reconheceu é que, primeiro, as projeções económicas em que se baseia, tanto quanto sabemos, dizem que o... Já fizeste as contas? O homem fez-te uma pergunta. Só tinhas que dizer sim ou não e depois continuavas o teu raciocínio. O crescimento vai estar abaixo de 2% ao ano até 2028. E diz também que no IRS não é prioridade mexer. Sim. Mensagem clara para os jovens, sobretudo, que estão lá em casa. Mais do mesmo. Portanto, com Pedro Nuno Santos, os jovens podem subir pelo seu trabalho, mas têm que ir para o estrangeiro, como têm ido, têm que emigrar. Com a Iniciativa Liberal, ficam em Portugal porque têm condições para crescer pelo seu trabalho. Esta é a diferença. Ok, então os jovens e o resto do pessoal? Então e o resto? Vocês deviam de tomar medidas, era para não deixar fugir ninguém. Porque não é só os jovens que se vão embora. Até os mais veteranos, né, quando eu digo veteranos, né, os jovens veteranos e depois os idosos, até os veteranos, se tiverem a oportunidade, imigram. Até eles imigram. Não é só os jovens que imigram. Não é? Aqueles que não estão satisfeitos com as condições que atualmente vivemos em Portugal, se tiverem a oportunidade de ir embora, vão. Agora, se me disserem os jovens têm mais facilidade, têm, mas não quer dizer que os veteranos também não se vão embora, não é? Fundamental. E perguntam-me, então, e o custo destas medidas? É muito simples. Olha, desde logo, o dinheiro que não está tanto no bolso do Estado e passa a estar mais no bolso das pessoas, não desaparece. E, portanto, há uma recuperação económica da receita por via da aceleração económica. Segundo ponto, as receitas fiscais têm crescido extraordinariamente e, portanto, aquilo que seria mais difícil responder noutro momento, neste momento, é mais fácil. O IVA, por exemplo, a receita que temos hoje, em 2024, face à que tínhamos em 2015, é 7 mil milhões mais alta. Portanto, alguma coisa há de chegar para compor. E não há de ser sempre preciso fazer uma coisa, e é aí que a conversa tem que mudar. Até hoje dizemos sempre, onde é que as pessoas têm que cortar mais? Na saúde, na educação, na alimentação dos seus filhos, para alimentar um Estado ineficiente. Depois nós queremos alterar essa conversa. E queremos dizer, onde é que o Estado, se for preciso ir buscar mais 2, 3, 4 mil milhões, onde é que o Estado está disponível para fazer um esforço para, por uma vez, aliviar as famílias portuguesas? Onde é que Pedro Nuno Santos está disponível para fazer esse esforço? Porque até agora nunca estiveram disponíveis para isso. Para fortalecer a classe média, para fortalecer as empresas, porque é que não é prioridade baixar o IRS e baixar o IRC? Pedro Nuno Santos. Claro, antes de mais... Ou porque é que este choque fiscal, na sua opinião, é uma falácia? Não é ser uma falácia. Eu já direi o número, porque objetivamente a Iniciativa Liberal, que aparece tantas vezes, quer-se apresentar como responsável, sabe fazer contas, sabe de economia, claramente não sabe quanto é que custa o seu próprio programa eleitoral. Já fez as contas? Fizemos. São 9 mil milhões de euros por ano. São cerca de 9 mil milhões de euros por ano. É falso. Dr. Rui Rocha. Ui, queres ver? Queres ver que o Pedro Nuno Santos vai fazer magia e vai calar o Rui Rocha em direto? É preciso ter cuidado com este homem. Se diz que é falso, apresentem então as suas contas, porque nós fizemos-las. E o homem está convicto no que está a dizer. Hein? Um homem, quando está convicto no que diz, é preciso ter cuidado. Todos nós desejamos pagar menos impostos. E nós, na medida do que é possível, devemos... Eu acho que o Rui Rocha não é uma boa representação para a Iniciativa Liberal. O Coutinho Figueiredo era muito melhor, ok? Se tivesse ali o Coutinho Figueiredo, aposto que este debate iria ser muito mais interessante. Acredita? Porque já no ano passado, eu a dar com o ano passado, em 2022, a única pessoa que teve ataque a ataque, no meu ponto de vista, com o André Ventura, que foi super forte nesses debates, foi o Coutinho Figueiredo.
baixar. Aliás, foi isso que o Governo esteve a fazer durante os últimos 8 anos, no que ao IRS diz respeito. E nós devemos procurar fazer isso. Nós apresentamos a redução do IVA para a eletricidade, para um determinado consumo, apresentamos também a redução das tributações autónomas para as empresas, sobre as viaturas. Nós não temos nenhum dogma fiscal. Mas a verdade é que Portugal continua a ter uma pressão fiscal enorme, comparando com os salários. Ainda assim é uma carga fiscal abaixo da média europeia. Mas claro, a pressão é muito maior que essa carga. Mas deixe-me dizer que nós todos desejávamos e devemos procurar baixar dentro da capacidade financeira e económica do país. A diferença entre mim e o Dr. Rui Rocha é que o Dr. Rui Rocha sabe que não vai governar. Eu estou preocupado com as contas que tenho que pagar no dia 11. 9 mil bilhões de euros é um rombo nas contas públicas que, infelizmente... As contas não são essas. O homem sabe o que é que está a falar. Porque se o PS é um partido que está... temos que ser sinceros, é um partido que está muito mais próximo de ganhar do que o MEIEL, isso de olhos fechados, e é natural que o PS se prepare muito melhor para o futuro do que a IEL, porque o que o Pedro Nuno Santos diz é verdade, a IEL nunca irá ganhar, nunca irá ganhar, ok? Não se deixem iludir que a IEL, porque a IEL não vai nem chegar perto a ser candidata a ganhar as eleições, ok? Peço desculpa, que infelizmente a prazo pode resultar em austeridade e não resolve nenhum problema. A Iniciativa Liberal acredita na magia fiscal. Não. Isto é, nós fazemos aqui uma redução substancial, drástica dos impostos e a economia portuguesa vai começar a florescer. A verdade é que os impostos têm de descer. Os impostos têm de descer. Vamos lá nisso, vocês têm que fazer alguma coisa. Não digo que caso o PS ganhe, tem que fazer alguma coisa para os impostos descerem. É uma realidade. O que hoje em dia estamos a sofrer de impostos é soberbo. Isto tem que mudar. Só que não funciona assim. Mas devia de funcionar assim. Deviam de se organizar melhor. Já não funcionou assim noutros países? Não funciona assim. Porque os nossos jovens, quando estão a emigrar para países com cargas fiscais superiores. Nos outros países não funciona assim, mas também não chegam onde nós chegamos. Porque eles sabem se organizar, sabem fazer as coisas. Enquanto o português está preocupado em encher o seu cu, que é o vosso caso, estão sempre mais interessados no vosso cu do que o cu do próximo. Não é? Eu estou aqui, se agora posso fazer dinheiro, vou fazer dinheiro e acabou. Não é? Mas vocês têm que perceber que os outros países querem o bem da sua população. À portuguesa. Mas com salários mais altos exatamente. Também. O esforço fiscal é que é por isso que temos países como a Roménia a ultrapassar-nos ou quase a ultrapassar-nos. Ok? Agora não estou bem ao certo, mas... se não me engano já ultrapassou. Não quero estar aqui a falar porcaria, mas não fiquem admirados se for verdade, ok? E portanto o problema é nós termos ainda uma economia insuficientemente sofisticada. Isso implica uma estratégia, uma visão para a economia. Deixe-me só dar este apontamento a propósito do IRC. As empresas que reinvestem os seus lucros, que investem os seus lucros na capitalização, que investem os seus lucros na inovação e na investigação, conseguem reduzir a taxa efetiva de IRC. Nós temos empresas a pagar 5, 6, 7% de IRC. Porquê? Porque investem os seus lucros. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer, aliás, como a AD, é reduzir de forma cega e transversal para todas as empresas, independentemente do que elas façam com os lucros. Isso não é bom para a economia, isso não é bom para desenvolver a nossa economia. E esta é uma grande diferença. A Iniciativa Liberal não tem uma estratégia para desenvolver a nossa indústria, para desenvolver a nossa economia. Nós temos. Faça favor de responder. Nós temos... E das suas contas também, porque isto não é verdade. Sim, mas... Sim. Já o homem continua a atacar sobre as contas e tu não dás a resposta. E agora olhem a carinha do Pedro Nuno Santos com o papo todo para o ar. Agora é que eu te tramei. Agora vais ter que responder e ponto final. Vamos lá ver se ele vai ter corrones para responder. Mas, por exemplo, o Pedro Nuno Santos não está a considerar uma coisa que nós fazemos e propomos, que é precisamente esta ideia de que o Estado deve dirigir a economia, é uma ideia que nós não subscrevemos. E, portanto, hoje há um conjunto de benefícios, isenções que depois... Então, mas quem é que tem que gerir, então? Quem é que tem que gerir, então, se não é o Estado?
O Estado é que tem de gerir, não é? Penso eu. Dizem, o Estado diz, onde é que a empresa deve meter o dinheiro? Aqui. Então tem benefício. Ali já não. Portanto, não é o Estado que tem que fazer isto. E o PS tem dois problemas nesta altura. Um é que acha que o Governo deve dirigir a economia. É a tal visão da estratégia do Pedro Nuno Santos. E o outro é que o Pedro Nuno Santos deve... Então, mas quem é que tem de gerir a economia? Quem é que tem de gerir a economia, então? Se não é o Estado? Deve dirigir o Governo. Portanto, são dois problemas que se somam numa única situação. Mas, portanto, os números do Pedro Nuno Santos estão errados e não considera aquilo que são o fim das isenções, dos benefícios e tudo isso que a Iniciativa Liberal propõe para as empresas. Mas tem um número ou não tem um número para avançar? Como eu disse no início, se for necessário com a reativação da economia... Claro, não tem. Senão já tinha dito. Serão necessários 4 a 5 mil milhões. É um esforço. O Estado, neste momento, em 2024, Pedro Nuno Santos, tem uma despesa de 123 mil milhões. 4 ou 5 milhões são menos. Acabei de dizer, Pedro Nuno Santos. Acabei de dizer. Se o Estado tiver que reduzir 3 ou 4... Não, tu não sabes. Porque estás a dizer que é na casa dos 4 ou 5 milhões, não sabes. Porque se soubesses, davas números reais. Não davas uma estimativa. 4% daquilo que é a sua despesa atual para, por uma vez, aliviar as famílias e não terem que escolher se cortam na educação dos filhos, na saúde ou na alimentação, chegou o momento de o fazer. E, portanto, o número é este e o esforço é este. Veremos se o Pedro Nuno Santos considera que o Estado pode fazer ou não uma redução da despesa de 3 a 4%. Se isso é razoável para aliviar as famílias. E cá está. Portanto, nós... Ui, e cá está. Bem, vai sair daqui bomba. Os senhores apresentam uma... Estou a gostar de ouvir o Pedro Nuno Santos a falar. Eu não sou fã do PS, ok? Vou já ser sincero. Não sou fã do PS, mas estou a gostar de ouvir Pedro Nuno Santos a falar, ok? Eu não o tenho seguido muito. Sou sincero que tenho estado um bocado mais distante nos últimos dias da política, porque tenho tido outras coisas para fazer. Mas, pá, neste momento é o tempo que estou a ouvir Pedro Nuno Santos a falar há mais tempo. Não, tirando uma outra entrevista, por acaso até já tinha ouvido, que ele tinha falado para a SIC Notícias, ou que foi, ou para a CM, já não me lembro bem, que foi uma coisa de também meia horinha, mas só ele a falar. Acho que foi mesmo depois de ter... Não, foi uma vez antes de ser ainda candidato à liderança do PS. E foi a única vez, já foi isso. Ele ainda era candidato à liderança do PS. Forma fiscal, um choque fiscal que faz um rombo de 9 mil milhões de euros. Não. Só no IRS. É falso. Só no IRS são 3.500 milhões. Só no IRC é entre 1.500 a 2.000 milhões. É uma brutalidade. Como é que a Iniciativa Liberal quer compensar? Cortando no Estado Social, cortando nos serviços públicos, cortando na escola pública, cortando na saúde pública. Porque é a única maneira. Porque os senhores não fazem magia ainda. E este é um ponto muito importante. No final de um programa destes, aquilo que espera a Portugal é a austeridade. E esta é uma questão muito importante para alguém que se apresenta como estando preocupado com a economia. Os senhores falam do crescimento económico. Já agora podia ter dito que Portugal, no último trimestre, foi o país que cresceu mais em toda a União Europeia. Foi o número 1. Em circunstâncias especiais, Pedro. Em circunstâncias especiais para todos, não? Para todos. Deixe-me só passar para o Rui Rocha para me responder à pergunta que lhe coloquei há pouco e que não me respondeu. Como é que concilia esse objetivo com a nossa Constituição, que impõe um imposto progressivo? Não percebi. Eu parei e fiz uma cara, para quem não percebeu, esta do Pedro Nuno Santos não percebi bem. Para o que é que ele quis dizer? Combater as desigualdades, Rui Rocha. Por favor, responda a esta pergunta. Sim. Um país que tem descido cada vez mais na tabela, não é? No ranking, não é? De economia dos países, não é? Não sei se é assim que se diz. Não sei se é assim que eles, prontos, o dizem, ou o nome assim, mas pronto, um país que só tem estado a descer como Portugal no ranking de países em termos de economia, e depois o Pedro Nuno Santos sai-se com uma destas, ou eu não estou a perceber o que é que ele quis dizer com isso, ou pronto, só estou a falar porcaria. E para não estar a comentar mais este assunto
do que ele falou, vamos perseguir, porque eu também não quero estar a falar de coisas que não sei. Eu ouço o que estou dentro mais ou menos do assunto, vou dizendo, o que sei vou falar com toda a certeza, mas estas assim não gosto de estar-me a pronunciar muito, porque também não quero estar a fazer figura de parvo. Eu vou responder, mas a posição de Pedro Nuno Santos sobre esta matéria do último trimestre é como aquelas equipas de futebol que estão a perder por 6-0, chega ao último minuto, marca um golo e faz aqui uma festa porque só perdeu 6-1. Mas eu digo, a taxa que a Iniciativa Liberal propõe é uma taxa e um sistema que é progressivo, porque se baseia em isenções até o valor do salário mínimo nacional. Portanto, a progressividade não deixa de ser um golo de honra constitucional está assegurada. Mas deixa-me dizer, para além do mais, Pedro Nuno Santos apresenta aqui uma ideia de país que está fantástico e que tem tudo Não, ele nunca disse que o país estava fantástico. Não é por ele ter dito uma coisa bem que quer dizer que tenha dito que tudo estava perfeito. Eu também não digo as coisas que o homem não disse, ao Rui Rocha. Por amor de Deus. Eu, às vezes, no Parlamento há 3 televisões que estão... É verdade, tenho que concordar com ele. Ele não disse nada disso. Ele elogiou uma coisa boa. Não disse que tudo estava bom. Ok? Não... Vamos lá ver se tens calminha contigo, porque também passares essa imagem para os portugueses é que se não tiverem 2 dedos de testa vão interpretar as coisas mal. E pá, cuidado, Sr. Rui Rocha, cuidado. Umas ao lado das outras. E o Pedro Nuno Santos está a falar numa televisão e está a falar destas maravilhas do país e tudo isso. E a seguir, na outra televisão está a saúde que não funciona, urgências fechadas, a seguir está na outra televisão a escola pública que não tem professores. E, portanto, aquilo que nós queremos é mesmo... Não pode ser mais do mesmo. Nós sabemos onde é que as soluções de Pedro Nuno Santos e do PS trouxeram. Nós queremos um país diferente. Nós temos que dar condições às pessoas que querem subir pelo seu trabalho, de subirem na vida. E isso é hoje impossível em Portugal. É por isso que os nossos jovens continuam a emigrar. E eu queria falar, claro, por exemplo, da questão da saúde. Não, mas é que... Ele a dar-lhe... Já falaste sobre isso, caralho. Já falaste sobre isso. Porque continuas a atacar a mesma merda? Foda-se. Deixa-me lançar pelo menos os temas, porque tenho obviamente aqui previstos, mas uma última quase provocação a Pedro Nuno Santos, porque não sei se concordava então ou se estava errado António José Seguro, o antigo líder do Partido Socialista, quando em 2014, peço desculpa, fez um acordo com, na altura, Pedro Passos Coelho para baixar o IRC. Não fazia sentido na altura, tal como não faz sentido hoje? Claro, nós já passamos muitos anos e eu já ainda aqui disse que defendemos a redução das tributações autónomas, que se aplicam a todas as empresas em Portugal. E, portanto, não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos é ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas da Iniciativa Liberal ficam bem nos cartazes e provavelmente até nos gráficos, só que elas depois não são execuíveis, ou sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre. E sobre isso, a minha única preocupação não são as ideias, eu não tenho medo das ideias da Iniciativa Liberal. Infelizmente acho é que a AD é capaz de aceitar algumas. E isso sim é que é problemático, porque nós não podemos desproteger o nosso povo. Então deixe-me lançar um novo tema, porque sabemos que temos aqui áreas... Claro, eu peço desculpa. É que eu não fui ao último minuto do futebol, eu dei o último trimestre, peço desculpa, dou o ano todo 2023, Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. E as previsões até 2028, Pedro Nuno Santos? Doutor Rui Rocha, o que eu lhe quero dizer é que essa catástrofe que os senhores querem apresentar não corresponde à realidade. Não está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. E nós temos consciência de que há muitos problemas por resolver em Portugal. É um homem coerente. Pá, sabe dizer o que aconteceu, o que está acontecendo na atualidade. O Rui Rocha meteu-lhe uma bem metida, que é a previsão, que também é importante, e agora está a admitir que não está nada bem. E quem tem olhos vê, e vê que não está nada bem. Também se ele... Mas há uma diferença. É que se fosse o António Costa, já estava a dizer que estava tudo bem. Está-se para o António Costa, estava sempre tudo bem. Nunca havia, não havia nada que nunca estivesse bem. Está sempre tudo bem. Estamos a crescer. E a gente viu onde é que esse crescimento nos levou, né? À merda de país onde vivemos atualmente. Agora, não é com as soluções irrealistas, aventuras... E digo-vos uma coisa.
estar a dizer isto custa-me bastante, porque eu sou uma pessoa que adora o meu país. Eu estou sempre, e sempre disse, um dia que eu tenha posses, eu não vou emigrar para outro país. Eu irei viver no meu país. Mesmo que hoje para amanhã, se tiver a sorte de ganhar o Euromilhões, que não jogo uma vez por ano, mas se tiver uma sorte de hoje para amanhã ficar rico, eu já disse, eu não vou-me embora do meu país. Vou viver no meu país, vou comprar aqui a minha casinha, vou viver aqui. É natural que irei visitar outros países, mas isso até se eu quiser fazer isso hoje pobre, eu faço, ok? Quanto mais rico. Mas há uma coisa que eu nunca irei abandonar o meu país, nunca irei pegar nas minhas tronchas, somos ricos, agora vamos viver para ali, curtir à grande. Não, o meu país é lindo, Portugal é lindo, é maravilhoso, e é por isso que tem uma taxa de turismo gigante, não é? É um país que é barato, tem sol, não é? Muito sol, não é? E também temos o inverno, que ultimamente inverno é o que não temos tido, porque isto não é inverno, não é nada, parece que o tempo anda todo marado, vai dar chuva e depois está um gajo sai de casa todo equipado e está um sol que dava para ir passear à praia, mais os cães e os putos, e podíamos ir de manga curta, que não íamos passar frio, porque ao pé do mar está sempre um pouco mais frio, prontos, e cada vez até no inverno, e quem anda na rua sabe, há cada vez mais turistas a vir para Portugal, seja verão, que é sempre uma cena gigante, mas até no inverno, que costumava abrandar um bocado o turismo, mas que estão aí à grande, Eu canto todos os dias na rua, autocarros e não sei o quê, nos sítios onde os turistas gostam de ir, que é Belém, Praça do Comércio, Avenida Liberdade, Belém, e Marquês de Pombal. Está sempre cheio de turistas, cheio. E radicais que a Iniciativa Liberal tem para apresentar ao país punham em causa a forma que nós organizamos a nossa vida coletiva em Portugal. O senhor é um defensor do serviço público, na saúde, na educação. Ora, com as dificuldades crescentes e públicas nestas áreas, falta de médicos, falta de professores, fuga para o privado, porquê é que a resposta é mais Estado e não menos Estado, como defende a Iniciativa Liberal? Bom, a solução não pode ser desistirmos do Estado Social. Foi mesmo a nossa maior conquista. O Serviço Nacional de Saúde é o instrumento que nós criamos em conjunto para garantir que ninguém à entrada de um hospital lhe seja perguntado se tem ou não dinheiro para pagar o tratamento. Esta foi uma das maiores vitórias que nós conseguimos. O Serviço Nacional de Saúde tem problemas. Isto é verdade. Irmos a um hospital e podemos ser atendidos sem... para perguntar se tens dinheiro, não é? Uma pessoa que precisa de ser tratada, seja imediatamente tratada e poder ser vista, não é? Agora se pergunta, mas isto vai-lhe custar, né? Fazem um check-up, olha, isto tudo vai custar X, tem que pagar agora para poder entrar. Como fôssemos entrar num concerto ou num festival, tens que pagar logo na entrada, ou até podes comprar online e não sei o quê, mas tens que apresentar sempre alguma coisa para poderes entrar. Não, no hospital é verdade que entras à vontade, tiras a tua senha e aguardas. A solução para eles não é desistir dele e desnatar o Serviço Nacional de Saúde ou desviar recursos do... Mas que também temos que admitir que o Sistema Nacional de Saúde está um caos. E cada vez há mais hospitais a fecharem, que é super perigoso. Super perigoso. Serviço Nacional de Saúde para financiar um negócio privado de saúde, que é aquilo que quer a Iniciativa Liberal. Se nós temos problemas no Serviço Nacional de Saúde, nós temos que lhes dar resposta. Há problemas de organização, há problemas de gestão. Foi iniciada uma reforma que nós queremos consolidar. É preciso ter médicos, enfermeiros, técnicos que estejam motivados e de bem com o Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que não estão. Há trabalho para fazer aí. Não está tudo bem feito. E nós queremos resolver esses problemas. Agora, nós acreditamos naquela que é a maior construção coletiva deste povo, que é o Serviço Nacional de Saúde. Não é estranho estar a ouvi-lo a falar assim após 10 anos de um governo socialista? Mas é que nós, ao fim destes anos todos, Clara, e nós temos que olhar para o tema, nós queremos olhar para o tema com seriedade. Vão começar agora, nunca é tarde para se mudar. Porque não? Nunca é tarde para se mudar. Ao fim destes anos todos, nós temos um Serviço Nacional de Saúde com problemas, mas que produz mais cirurgias,
mais consultas. O que nós temos, obviamente, é uma sociedade que está a envelhecer, consome mais cuidados de saúde, isso provoca tensão e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e nós temos que o adaptar, temos que o reformar. Não é desistir dele, não é a desistir dele que nós vamos resolver os problemas do povo português. Mas a verdade é que o que parece é que estão a desistir. Para quem vê de fora, parece que vocês estão-se completamente a cagar. Rui Rocha, como é que reage a esta crítica de que a Iniciativa Liberal quer destruir o Estado Social? Claro, antes mais radical é ter idosos em centros de saúde, pela noite dentro, deitados em mantas, à chuva e ao frio, como eu vi, Pedro Nuno Santos, como eu vi, à espera de uma senha, não é para... Mas isso não é só nos hospitais, até na rua. Também podemos falar da habitação, se assim quiseres. Quantas vezes é que eu ando, o meu trabalho é andar na rua o dia inteiro e o que me farto de ver é cada vez mais pessoas na rua a morar, principalmente velhotes. Para ter uma consulta, é para marcar uma consulta. O que é radical é ter grávidas a baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um... Vá lá, 8 minutos e 27 segundos, ouvimos a primeira coisa, como deve ser, a sair da boca do Rui Rocha. Serviço de acesso a listas de espera. Não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal o que quer é um sistema que, olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa. Portanto, o radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus e que resolvem coisas como estas. Hoje em... Não acho mal de todo, tendo em conta que os outros países economicamente estão muito melhor, não é? E não só economicamente, mas também nos outros setores, porque não ir buscar algumas ideias para melhorar e copiar e trazer para o nosso país? Não vejo qual é o problema, se for para o bem de todos, porque não? Não temos que... Mais vale isso do que andarmos a fazer merda constante. Um dia, alguém que precisa de uma cirurgia de ortopedia pode esperar mais de 850 dias no Hospital Garcia de Horta. E o que nós dizemos é que essa pessoa deve poder escolher se quer ser tratada no SNS. A meu ver é que o Sistema Nacional de Saúde piorou desde o Covid. O Sistema Nacional de Saúde antes do Covid já não era propriamente bom, porque eu antes de ser segurança era auxiliar ação médico no Amadora Sintra, não era auxiliar de serviço. Quando eu digo auxiliar de serviço, é os auxiliares que ficam nos internamentos, não é? De ortopedias, a dar banho, a fazer os pensos, a ajudar os enfermeiros. Não, eu era auxiliar de transporte, eu ia buscar os doentes para fazer os seus exames, não é? Que estavam marcados para o dia, e urgentes e emergentes, para fazer tags, raios-x, ressonâncias magnéticas e angiografias, etc, etc, etc. Epá, isto estou a falar, podemos falar quase há 6, 7 anos atrás, e posso garantir que já a urgência do Amadora Sintra já era um caos. Depois do Covid, então foi tipo a gota d'água, porque sempre deram prioridade ao Covid, e esqueceram-se que havia outras prioridades também. Pronto, e o que é que acontece? Agora está tudo em lista de espera, não é? Agora está tudo acumulado. Agora até dar vazão, puta que pariu, não é? Num serviço privado, num hospital privado ou num hospital da misericórdia, do serviço social, sem pagar mais um cêntimo, tendo liberdade de escolha para fazer. Portanto, não perguntem à Iniciativa Liberal porque é que queremos mudar um sistema que não funciona. Perguntem a Pedro Nuno Santos porque é que insiste, metendo desde há poucos anos mais 6 mil milhões em cima do SNS, porque é que, no Orçamento da Saúde, porque é que insistem em continuar a defender um modelo que não funciona, com as consequências que temos, que são estas que eu acabei de escrever. Isso é que devia ser explicado. Vou-te responder. O Dr. Rui Rocha não apresentou nenhuma solução, porque já hoje existe o CIGIC. Quando é atingido 75% do tempo de espera de referência, é dada a possibilidade ao utente de poder ser operado num setor privado. E, portanto, não há também nenhum dogma connosco. Nós não queremos substituir. Há uma coisa que, por acaso, o Nuno Santos, desculpem estar sempre a interromper, mas há uma coisa que o Nuno Santos até
mais uma vez ganha pontos António Costa. É que depois deste ataque do Rui Rocha a Pedro Nuno Santos, se fosse António Costa a estar no lugar do Pedro Nuno Santos, o que ele já estava a dizer, não se esqueça que houve uma pandemia. É que o António Costa utilizava a desculpa da pandemia para tudo. Para tudo. Ok? Substituir o Serviço Nacional de Saúde. Mas já é complementar, menos complementar do que aquilo que defende a Iniciativa Liberal. Hoje existe complementaridade. Isto é, mas não nos termos em que defende a Iniciativa Liberal. Não, porque a Iniciativa Liberal decidiu desistir do Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário. Uma de duas. Ou retira dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde para financiar a saúde privada, ou então descobriu que há mais dinheiro e, havendo, eu quero investir na qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde para dar resposta. Nós devemos utilizar os recursos de forma eficiente. Nós temos hospitais, nós temos centros de saúde, nós temos pessoal médico, nós temos enfermeiros. Nós temos que investir no nosso Serviço Nacional de Saúde para resolver os problemas que nós temos. E consigo, os hospitais PPP é uma solução que não é para ser recuperada? Não há nenhum dogma também quanto a isso no que ao Partido Socialista diz respeito. Nenhum. Mas acabaram com elas. Mas nós não temos, acabaram com elas. Mas nós não temos nenhum dogma. Então porquê nenhum que dogma. Com nós elas, não temos nenhum dogma sobre isso. Se entender que é uma melhor solução, nós não teremos problemas com Parece isso. Que é. Agora, o Tribunal de Contas diz que sim. O que é importante é nós darmos às administrações dos hospitais públicos as mesmas condições que nós demos aos privados que geriram os hospitais públicos. Se nós o fizermos, nós temos o público a ser bem gerido. Deixe-me equilibrar os tempos. Rui Rocha, pode garantir a quem nos está a ouvir de que a política da Iniciativa Liberal nesta área da saúde, também na área da educação, não vai deixar de fora os mais frágeis e beneficiar aqueles que mais têm em detrimento de quem menos tem? Claro, hoje em dia nós temos dois problemas. É que aqueles que têm alguns rendimentos pagam impostos e depois são obrigados a ter um seguro de saúde ou a pôr os filhos num colégio privado. E aqueles que têm menos rendimentos, os mais desfavorecidos, ficam confinados a um SNS que não funciona, que tem as listas de espera que conhecemos. 1.700.000 portugueses não têm médico de família, listas de espera 2 anos para uma cirurgia, listas de espera para uma consulta de especialidade muito longas, muitas para lá daquilo que a lei diz que deve ser feito. E, portanto, a Iniciativa Liberal o que quer é que haja soluções. Olha, nós temos um objetivo muito claro, que é portugueses com mais de 65 anos terem acesso imediato a médico de família, grávidas, que está na lei, nós queremos que seja cumprido, que tenham acesso a médico de família, e crianças até 9 anos. Porquê? Porque são aqueles que têm episódios mais recorrentes de necessidade e acabam por ir às urgências, deteriorando o serviço das urgências, porque não têm médico de família. E como pretende fazemos isso? Se o SNS tiver capacidade, perfeito. Se não tiver, contratando com serviços privados, porque o que é importante é mesmo a saúde dos portugueses. E estes grupos etários e pessoas têm direito à saúde que lhes tem sido negada em Portugal. E isso é que nós não admitimos e isso é que nós queremos mudar, Pedro Nuno Santos. Os senhores não têm dinheiro para pagar sequer o que querem fazer. Os senhores fazem um rombo de 9 mil milhões de euros de contas públicas e depois querem passar cheques. É cheque para o ensino, é cheque para a saúde. Os senhores é que passam cheques. Mais 6 mil milhões na saúde para nada, Pedro Nuno Santos. Tudo pior. Os senhores acham que podem fazer magia, só que a magia não existe. Quando nós temos que governar, nós governamos com a realidade. E aquilo que os senhores prometem pode ficar, como eu dizia há pouco, pode ficar bem no cartaz, não resolve problema a ninguém e cria um problema gravíssimo no país. Pedro Nuno Santos, deixa-me só dizer uma coisa. Em metade dos países europeus há governos com participação liberal. São soluções testadas um pouco por toda a Europa. E os senhores querem que Portugal continue preso a soluções que não funcionam. Tiveram 8 anos no governo consecutivos. Estiveram 3 décadas, 21 anos, e continuam a vir dizer que isso é solução para o país, têm as soluções para o país. Os senhores estão esgotados, Pedro Nuno Santos. Estão esgotados nas vossas soluções. É mensagem clara lá para casa. O PS não tem soluções para o país. É por isso que os senhores estão a descer nas sondagens, estão a perder qualquer hipótese de mudar, Rui Rocha, de não falo de sondagens. Quer dizer, eu não sei... Nós estamos praticamente no final. Eu queria um último... Pois, isto é verdade. Isto é verdade. Peço desculpa. Tema... Ok. Isto é verdade. O Rui Rocha a falar que o PS está a perder, não é, votos, né? Neste caso está a descer na sondagem. Então, imagina a Iniciativa Liberal, não é? Com mudanças de líderes de partido e tudo. Imagino. Mas vamos lá ver o que é que o Rui Rocha vai falar. O Pedro Nuno Santos vai dizer. Para falar convosco, desculpa, claro. O que é a habitação e que é muito importante, e já percebemos que aqui tem claramente duas visões. Deixa-me falar, caralho! Foda-se! Diferentes, não vamos explorar mais porque poderão explorar eventualmente noutras situações, mas eu volto a colocar-lhe uma pergunta que já lhe tinha sido
feita antes, porque sabemos que o senhor, enquanto ministro, teve a pasta da habitação, e que argumentos tem hoje para convencer os portugueses de que vai, de facto, ajudar a solucionar este problema que há, não só das rendas altas, como da falta de habitação, a questão do FLOP, que foi o programa das rendas acessíveis. Quando lá esteve, as coisas não melhoraram. Bom, como sabem, infelizmente a habitação é um problema grave e transversal em toda a Europa, sejam em países com governos de direita, de esquerda, mais ou menos liberais. É um problema real e profundo. E nós, em 2015, quando o governo do Partido Socialista assumiu funções, sobre habitação não havia nada. Nós tivemos que construir todo um aparelho político e legislativo para dar resposta a um problema que nós já sabíamos que existia, mas também de quem ninguém falava. Nós lançamos o maior programa de investimento público em habitação de que há memória na história do nosso país. Ó Clara, infelizmente, nós não decidimos fazer uma casa hoje e temos a casa amanhã, mas temos neste momento mais de 15 mil, entre 15 mil a 20 mil casas entre projeto, obra e algumas já entregues. Mas não é só assim, não é só no alargamento do parque público. Nós temos 230 mil famílias a receber apoio ao arrendamento. Nós temos cerca de 26 mil, 27 mil jovens a receber o Porta 65. Nós temos respostas, elas ainda não estão na sua plenitude a responder às necessidades, elas são enormes. Acha que darão frutos mais lá na frente? O seu tempo terminou, deixe-me perguntar a Rui Rocha, What the fuck? Ou acabar com o programa Mais Habitação, 250 mil casas até ao final da legislatura. Acha que isto é possível mesmo? Acho mesmo, porque nós já fizemos 120 mil num ano, Clara. A questão é que temos de ter as políticas certas. Mas nem com o PRR conseguiram isso. E com a Iniciativa Liberal nós temos as políticas certas. Mas deixe-me dizer que Pedro Nuno Santos foi incompetente, Pedro Nuno Santos falhou na habitação. Prometeu habitação condigna para todos os portugueses até 2024. Estamos longe desse objetivo. Até 2026 Pedro Nuno Santos foi incompetente, falhou. Da mesma maneira que foi incompetente na ferrovia. Quando Pedro Nuno Santos saiu de funções governativas, havia mais 1 quilómetro de rede em exploração do que quando entrou. Pedro Nuno Santos foi incompetente, Temos a rede Pedro Nuno Santos toda em obra, falhou. Toda em obra no país. E Pedro Nuno Santos foi incompetente e falhou na TAP. Porque Pedro Nuno Santos prometeu aos portugueses que devolveria 3.200 milhões de euros aos portugueses que foram injetados na TAP por decisão de Pedro Nuno Santos e nem 1 cêntimo até hoje foi devolvido aos portugueses. Portanto, Pedro Nuno Santos foi incompetente, falhou. Claro. Habitação. Queremos licenciar mais rápido. 3 anos para licenciar uma construção não é aceitável. Queremos eliminar o IMT. Queremos diminuir o IVA da construção, porque se o IVA é de bem essencial, então deve ser de 6% e não de 23%, que paga quem compra um iate, e queremos também que os devolutos do Estado estejam ao serviço dos portugueses, que sejam postos no mercado em um modelo de renda acessível. Portanto, soluções para trazer as tais 250 mil casas, nós já construímos 120 mil no passado num ano. Não temos mais tempo, eventualmente temas para desenvolver noutros debates mais à frente. Agradeço a presença de Pedro Nuno Santos e de Rui Rocha. Muito obrigada. Muito bem, vamos tirar esta musiquinha para não levarmos copyright. Bem, é isto, pá. Eu acho que foi uma vitória aqui para o PS, de longe. Só pela a confiança e realmente ali aquela narrativa do confiante do Pedro Nuno Santos, Pá, o Rui Rocha começou a abrir agora no final, não é? Porque isto é uma jogada. Aproveitou os seus últimos minutos para dar ali uma cajadada, ali uma caldaça no pescoço do Pedro Nuno Santos, mas a verdade é que isto devia ter feito no início, não é? No início, não é? Agora no final, porque depois o homem quis defender, não é? Porque o Nuno Santos entrou logo a defender-se, disse, olha, quero aproveitar já para dizer isto. E o Rui Rocha calou-se, porque sabia que ainda havia muito debate pela frente. E depois, quando já sabia que estava a acabar, que ele estava sempre a olhar para o lado, né, fazer as contas dos minutos, aproveitou para gastar os seus últimos minutos a cascar no homem. Porquê? Porque já sabia que o Pedro Nuno Santos não iria ter tempo para responder, como não teve. Então o que é que fica? Fica mal visto o Pedro Nuno Santos, e acho que aqui a SIC devia ter dado pelo menos mais 1 ou 2 minutos, não é? Para o Pedro Nuno Santos se poder defender, mas pronto. Coisas assim às 3 pancadas para cumprir horários e não sei o quê. Mas pronto, eles deviam dizer, isto é meia hora, mas pronto, estamos ali mais 5, 10 minutos para
naquela parte final vocês debaterem ali uns 5 minutinhos um com o outro de forma organizada e prontos. Mas assim não é utiliza o último tempo que despacha a pergunta a correr, porque sabe que ainda está no tempo dele, despacha a correr, tipo, como ele fez, não é? E depois está ali pum a descascar, porque se ela disser alguma coisa, ele disse, desculpe, eu já lhe respondi, estou no meu tempo, prontos, e para não ser inconveniente e para a jornalista não ter que levar também este tipo de resposta, ela deixou ele divagar. Mas pronto, pessoal, temos aqui mais um debate, uma reação ao debate entre o Pedro Nuno Santos, mais um. Este é que foi o primeiro debate, e o do Chega, que a Inês Sousa Real, foi o segundo. Por isso, espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários para vocês quem é que teve a narrativa melhor e quem é que levou quem é que foi mais avante neste debate de hoje. E vão para o caralho. Hasta la vista.